paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe neste dia. Queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. Começamos o culto nesta noite, agradecendo ao Senhor pela vida, pelo cuidado, por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Convidamos a sua família para estarmos reunidos em nome do Senhor, para que neste dia possamos ser alcançados pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar consagrando este culto em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo dom da vida, pelas famílias, pelos pastores, pelos obreiros, pela tua igreja, pelos membros e congregados. Apresentamos especialmente Henrique Jorgium, que o Senhor possa prosperar, abençoar, ajudar, e todos aqueles que ouvem esta palavra também possam ser edificados, possam ouvir a palavra do Senhor, ouvir a mensagem através dos salmos, dos hinos de adoração. Pai querido e amado, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Deus querido e amado, ouve dos céus e atende-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar? Vamos convidar aqui os nossos queridos irmãos. Está conosco o nosso querido irmão Caleb, o Marquinhos, o Gabriel Araújo, o Gabriel Soares, também o nosso irmão Samuel Portela, o Bruno e a Sara, e também aqui na assessoria técnica a irmã Regina e a Marisa. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Bom estarmos novamente juntos para adorar ao Senhor nessa noite maravilhosa. Nós convidamos a você, a sua casa, todos para juntos adorarmos ao Senhor. Vamos louvar, irmãos, o hino dos hinos da harpa, o hino de número 193. Pegue aí a sua harpa cristã e vamos juntos. Confiando, fica, suas promessas
Hino de número 469, irmãos. Neste mundo explodir, meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa que Deus já vai cumprir. Ouvi Jesus meu nome proclamar. Glória a Jesus. Eu espero ouvir também Jesus a me chamar. Meus queridos irmãos,
Este domingo é um domingo muito especial, onde nós comemoramos o Dia das Mães. E eu gostaria de recitar uma declaração à minha mãe. A minha mãezinha já tem 80 anos e essa declaração vai se estender a todas as mães que nos escutam nesta hora. O tema é Perdão, mamãe. Perdão, mamãe, pelas palavras que não ouvi, mais interessado em outros conselhos, por achar exageradas as suas recomendações. Perdoe-me, mas saiba que elas me acompanham, até mesmo aquelas sobre como atravessar a rua. Perdão, mamãe, pelas horas de sono que lhe furtei de você, quando tardei em chegar. Saiba que ainda hoje, quando estou fora de casa, imagino-me esperando, colocando a chave na maçaneta da porta, embora os nossos tempos sejam outros. Perdão, mamãe, pelo dinheiro que peguei emprestado e nunca devolvi, embora nem mesmo a desejasse. Saiba que seu gesto me ensinou o valor da generosidade. Perdão, mamãe, por não lhe ter ajudado nas tarefas de casa. Saiba que eu me arrependo de não ter lhe acompanhado na arrumação do quarto, ou no preparo do alimento. Perdão, mãe, por ter batido os pés tantas vezes a um pedido seu, a uma instrução vinda dos seus lábios. Saiba que me arrependo, porque hoje sei que era o meu bem o que buscava. Perdão, mãe, por ter reclamado tanto na hora de ir para a escola ou na hora de ir para a igreja. Saiba que hoje sei que eu nada seria sem as suas insistências. Perdão, mamãe, pelo carinho que recebi e não percebi. Perdoa-me, mas saiba que ainda hoje me imagino aconchegando no seu colo ou comendo aquele prato simples e saboroso, feito na hora ou guardado com cuidado. Perdão, mãe, por não ter apreciado o seu gesto por mim como o que era sacrifício. Tão acostumado a receber, não imaginei o quanto isso lhe custava. Perdoe-me, mas saiba que o seu suor e suas lágrimas formam um cálice de memória que tomo em minha jornada como tônico para a vida. Perdão, mamãe, por andar tão ocupado que não posso parar um pouco para agradecer o quanto fez por mim, sem nada esperar em troca. Perdoe-me, mas saiba o quanto a amo. E aqui vai um filho feliz, porque perdoado. Perdoado e agora reconhecido. Perdão e obrigado, mamãe. Que Deus te abençoe, minha mãe, e que Deus abençoe a todas as mães. Feliz Dia das Mães. Eu gostaria de orar pelas mães hoje e também nós iremos aproveitar esta oportunidade para agradecermos ao Senhor pela providência divina, agradecer pelos dizimistas da casa do Senhor, pelos ofertantes, por ter até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos orar e após esta oração nós iremos ouvir uma canção maravilhosa e aparecerá no rodapé da tela um número Pix, onde é o CNPJ da nossa instituição. E aí você poderá enviar o Pix para esse CNPJ e também ao lado aparecerá o QR Code, que é o número do pastor. Você pode enviar via Zap e nós estaremos
registrando no centro de custo da contabilidade da congregação e lhe enviando o comprovante. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu te apresento as mãezinhas queridas, o qual é tão singela a nossa homenagem, mas o Senhor sabe o tamanho do nosso amor e carinho e a gratidão dos filhos pelo amor da mamãe. Que Deus abençoe todas as mães, dando saúde, dando graça, dando também dias de saúde, e que por longa data as nossas mães possam estar ao nosso lado. Abençoa todas as mães e todos os filhos e todas as famílias, Pai. Também te apresento os ofertantes, os dizimistas da tua casa, que generosamente reconhece a providência divina, tudo que vem lá do Pai das luzes, tudo que é bom, e o Senhor é que dá o emprego, o Senhor que dá os recursos, o Senhor que nos dá o alimento de cada dia, o pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado hoje. Obrigado por tudo. Ouve, Senhor, nossa oração, ouve a adoração da igreja através dos louvores e também a palavra que será ministrada nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Adoramos ao Senhor nessa noite. Deus, Ele tem sonhos para realizar na tua vida. Você já parou para pensar, queridos, quão grandes são os sonhos que Deus Ele tem para realizar na tua casa, na tua família, no teu trabalho? O nosso Deus é grande e Ele tem sonhos grandes para você. Louve ao Senhor nessa noite conosco, no nome de Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão.
Recebe a cura, unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a aleluias. Deus é maravilhoso, não é, queridos? Que bom ter a oportunidade para louvar a Ele. Você aí na sua casa, a gente aqui, mas todos juntos adorando a Ele, porque Ele é merecedor de louvor e de honra e de glória. Continue cantando conosco, queridos. Consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Consagramos a nossa casa, Deus, a Ti, os nossos sonhos, tudo a Ti. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas Suas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és o Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver.
A Ti, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Eu espero que, assim como eu, você tenha percebido já a mensagem do céu para o teu coração através dessas belas canções. Que canções maravilhosas, canções abençoadas que falam com o coração da igreja. E nesta hora, eu gostaria de compartilhar uma palavra que o tema dessa reflexão vem porque tudo já está preparado. Venham, porque tudo já está preparado, amém? Abra sua Bíblia em Lucas 14. Nós iremos ler alguns versículos para tomarmos como base esta reflexão. Lucas capítulo 14. Num sábado, ao entrar na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou a mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Versículo 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu, porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começou a apresentar desculpa. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa pelas ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos compartilhar aqui a palavra do Senhor e praticar a hospitalidade no sábado era importante para o judeu e eles faziam isso com frequência e não há nada de estranho em um convite que Jesus recebeu para ir a uma refeição após um culto na sinagoga, um culto semanal. Mas nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que os fariseus tinham uma falsa piedade. O convite era um pretexto para encontrar alguma falha em Jesus para criticar o Senhor. Mas Jesus conhecia a intenção dos fariseus. E é bom observar que os fariseus também convidaram um homem hidrópico, que não era comum convidar um convidado assim para uma ocasião. E a hidropsia
ou a hidropisia, era a doença que causava problemas renais, cardíacos e até hepáticos nos tecidos das pessoas, ao ponto de os tecidos se encherem de água e as pessoas sofriam uma tremenda dor. E os fariseus, irmãos, que crueldade, usar um homem desta forma como isca, porque não seria convidado com outro propósito, certamente. E eles esperavam que, se Jesus curasse aquele homem, estaria transgredindo a lei no sábado. E aí os fariseus certamente podiam acusar novamente Jesus, porque Jesus já tinha feito outros milagres em dias de sábado. Mas eles sabiam que Jesus não conseguiria ficar na presença do sofrimento, é verdade, de uma pessoa sem tomar providência. E eu posso afirmar isso hoje. Não é possível Jesus perceber o teu sofrimento e não tomar uma providência. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas se você que está ouvindo esta palavra bíblica, se você está passando por alguma enfermidade, a música que nós ouvimos nesta noite diz: receba a cura, e eu creio também, se você tiver fé no Senhor Jesus, você também será curado nesta noite, glória a Deus. E certamente Jesus iria providenciar uma cura maravilhosa para aquele homem, e foi justamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus curou aquele homem e deixou partir, pois a casa de um fariseu não era segura. E os irmãos entendam assim: a casa de fariseu não é um lugar seguro. A casa de quem não está alinhado com a palavra de Deus, a casa que não tem alinhamento com os céus, com Jesus Cristo, não é um lugar seguro. Jesus sabia daquilo e Jesus, ele curou aquele homem, deixou aquele homem partir, porque ali não era um lugar seguro. Havia a possibilidade daquele homem se contaminar ou ser influenciado negativamente. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens estavam ali, eram verdadeiros legalistas. E o próprio Cristo disse que eles eram capazes de livrar do perigo os seus animais domésticos, mesmo sendo num dia de sábado. Mas, sendo assim, por que não permitir que um homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus também não fosse curado ou livrado da morte no dia de sábado? Então os fariseus, eles davam a impressão de que se importava mais com os animais domésticos. Para eles, os animais domésticos eram mais importantes que as pessoas. E, infelizmente, nos nossos dias não é diferente. Temos a impressão que tem algumas pessoas que têm mais amor pelos animais domésticos do que pelos seus próprios parentes, pelos seus próprios familiares, do que pelos vizinhos, ou mesmo por aqueles que estão perdidos. E no tempo de Jesus, não era apropriado convidar pessoas pobres, aleijadas, para banquete público. E muitas vezes também, as mulheres também ficavam de fora desses convites e não podiam participar. Porque eles tinham o hábito de convidar as pessoas que pudesse dar algo em troco, algo em troca. Era as amizades, toma lá da cá. Mas Jesus deixou bem claro na sua palavra, e aí Jesus, porém, ordenou que os necessitados, glória a Deus, fosse colocado no topo da lista, porque não tinham como retribuir os favores, glória a Deus, aleluia.
Então isso é a visão do Evangelho, é a visão do reino de Deus. Não seria banquetes de egoísmo com pessoas do mesmo nível, mas sim o banquete da graça imerecida. É isso que o Senhor está oferecendo, um banquete da graça imerecida. Venham, porque tudo já está preparado para mim e para você. Glória a Deus. E aí o próprio Senhor diz: olha, nós não temos como te recompensar, mas a recompensa será na ressurreição dos justos. Feliz você vai ser na ressurreição dos justos. Meu irmão, tudo que a gente faz em prol do próximo, em prol de uma pessoa, será retribuído pelos céus. Recompensado você vai ser. Tudo que você faz no Evangelho, tudo que você faz pelo próximo, será recompensado pelo Senhor. Glória a Deus. Portanto, pense bem, analise bem, tenha um senso crítico. Será se você tem investido mais do seu tempo, da sua agenda, no animal doméstico, mais do que os parentes, que precisa de uma visitação, que precisa de uma ajuda, que precisa do ombro amigo, que precisa um pouco do teu perdão? Que possamos refletir nesta noite. E após essa breve introdução, meus queridos, o texto também, ele narra acerca, glória a Deus, da parábola da grande ceia. Foi o Senhor que ministrou esta palavra tão especial. O homem saiu convidando, aleluia, as pessoas. Naquela época, na época de Jesus, as pessoas eram avisadas antecipadamente sobre as festas, e não ir para uma festa, rejeitar um convite, era algo terrível. A pessoa era convidada, mas a hora da festa, o anfitrião avisaria: só olha, o convite está feito, mas a hora eu vou avisar. E aí foi justamente o que aconteceu. O servo foi lá avisar que a festa ia começar, porque o anfitrião havia convidado, as pessoas já estavam sabendo, havia um planejamento antecipado, mas o horário vinha quando realmente a mesa estava posta. E aí foi feito o convite, mas todos eles, um por um, começou a apresentar desculpa. Foram 3 homens, um disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, me desculpem. O outro disse: comprei juntas de bois, me desculpe, eu não posso ir. O outro: casei e não posso. E o servo chegou e disse: olha, eu convidei, mas ainda há lugar. Glória a Deus, glória a Jesus. E eu quero dizer nesta noite para você também, que ainda há lugar no céu. Glória a Deus, ainda há lugar no céu. O lugar é uma linguagem figurada, pois o céu não é um lugar de espaço limitado, mas o termo de lugar tem a conotação de há uma oportunidade. Ainda há lugar no céu, porque há uma oportunidade para mim e para você. E o céu, meu irmão, é um lugar perfeito. Glória a Deus, perfeito em dimensão, perfeito em propósito, perfeito, glória a Jesus, porque é perfeito, porque é o templo da habitação do Senhor. Por que o céu é perfeito? Porque é a casa do nosso Pai Celestial. E por que o céu é perfeito? Porque lá não existe pecado, lá não é contaminado, glória a Deus. Lá é um lugar perfeito, é a morada do Senhor. E Deus tem um plano para mim e para você entrar neste lugar maravilhoso. Ainda há lugar no céu, porque o lugar é o lugar perfeito, e porque também o céu é um lugar aberto. Glória a Deus. Olhe para cima e você verá, o céu não está fechado. Gênesis capítulo 15, versículo 5, Deus chamou a Abraão para fora da tenda e disse: olha para o céu, conte as estrelas se você
puder contá-las, glória a Deus. O céu é um lugar aberto, o céu é um lugar maravilhoso, é um lugar que Deus preparou para todos nós. O céu é para todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, é o lar celestial, é a pátria definitiva para o povo de Deus salvo, para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. O céu não é para uma minoria, o céu está disponível para mim e para você hoje. Glória a Deus. Esta é a notícia maravilhosa. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que os pobres, eles foram convidados. Em primeiro momento, os convidados não foram outros, mas eles ignoraram o convite. E aí depois a palavra de Deus diz que os pobres foram convidados. Porque os pobres foram convidados, não tinham como comprar bois. Porque os pobres foram convidados, porque os cegos não tinham como examinar uma propriedade. Porque foram convidados, porque os coxos, os miseráveis, dificilmente se casavam. Eles não teriam desculpas. E o anfitrião diz: chama-os para ficar no lugar dos convidados. Glória a Deus. E aí, meu irmão, a porta fechou para aqueles que tinham recebido o convite e tinham rejeitado o convite para estar com o Senhor, porque a mesa estava preparada e eles rejeitaram. E esta mensagem de Jesus, glória a Deus, esta parábola tinha uma mensagem especial, primeiramente para os judeus, de certa forma presunçosos. Em poucos anos o evangelho seria rejeitado pelos líderes religiosos oficiais. E aí o texto vai dizer em Atos 8, que a mensagem de boas novas seria levada aos samaritanos. Está em Atos 8, capítulo 8, e depois Atos capítulo 10, a mensagem que foi rejeitada, o banquete que foi rejeitado pelos judeus, chegaria aos gentios. Porém também, irmãos, essa parábola se aplica a todos os pecadores de hoje. Deus ainda diz: venha, porque tudo já está preparado. Glória a Deus. O céu é um lugar acessível. Jesus disse em João 14:2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Ainda há lugar para mim e para você no céu. Você pode dizer amém por esta palavra tão maravilhosa, por esta palavra tão especial. Glória a Deus. Ainda há lugar no céu. Reflita nisso. Nós somos peregrinos nessa terra. Tem algo melhor, tem algo sobrenatural. E Jesus prometeu, e fiel é aquele que prometeu, que é o nosso Senhor. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que ainda há lugar na igreja. Efésios 4, capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque a igreja é um corpo. Ainda há lugar para os novos membros. E a igreja é figurada como corpo de Cristo. A igreja é um rebanho. E ainda há lugar para novas ovelhas no aprisco. Meu irmão, a igreja de Cristo está sempre com as portas abertas. Glória a Deus. Nós estamos sempre com os braços abertos, esperando aquele que ouvir a mensagem do Evangelho, porque quem convence não é o homem, quem convence é o Espírito Santo, convence da justiça, convence do juízo, é o Espírito Santo que convence a humanidade, porque a igreja precisa estar com as portas abertas, e ainda há lugar na igreja, e Jesus é o pastor das ovelhas, e naturalmente, toda ovelha gostaria de ser pastoreada por Jesus. Então você foi chamado para ser ovelha deste rebanho, porque como o Senhor Jesus é o nosso pastor, Ele vai ministrar cura
sobre aqueles que estão enfermos, como você viu na palavra de Deus. Ele vai ministrar alimento, Ele vai curar as feridas, Ele vai proteger, Ele não vai deixar faltar água. Esse é o nosso pastor, Ele tem cuidado de nós, esse é o nosso Senhor. Ainda há lugar no rebanho. E para aqueles que um dia pertenceram às fileiras da igreja, da igreja do Senhor, e hoje estão dispersos, hoje estão distante do Evangelho, eu quero dizer para você que ainda há lugar no rebanho, ainda há lugar para você, ainda dá tempo você voltar para os braços do Senhor Jesus, ainda há lugar para a tua vida, ainda há lugar para os perdidos. Por quê? Porque a raça humana, o ser humano, a humanidade perdeu a sua identidade, como está lá em Romanos 3:23, a identidade é original, e a violência tem se multiplicado, o salário do pecado é a morte. Portanto, Jesus é a vida, e nós ministramos nesta noite que Jesus é a vida, que não há outro caminho, não há uma outra verdade, a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. E aí Jesus veio para os perdidos, Jesus veio buscar, em Lucas capítulo de número 15, ainda há lugar para os perdidos, ainda há lugar para a ovelha perdida. Lucas 15, verso 6, eram 100 ovelhas, uma se perdeu, 1% estava perdido. O capítulo 15 também diz que havia a dracma perdida, ou a moeda perdida. A senhora tinha 10, perdeu uma, a proporção da perca era 10%. O capítulo também 15 fala do filho perdido. Eram 2 filhos, um havia se perdido, a proporção da perca era 50%, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que havia perdido, que se havia perdido. E ainda há lugar para você. Houve lugar para mim há muitos anos atrás, e eu não resisti à chamada de Deus com minha mão. Eu levantei a minha mão e recebi Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e estou até hoje servindo a Deus com alegria, com fidelidade, esperando o cumprimento das promessas de Deus para a minha vida. E a outra coisa que eu quero compartilhar, antes de concluir essa reflexão, ainda há lugar para o ganhador de almas, ainda há lugar para aquele que compartilha a fé. Mas por que a tendência é de nós silenciarmos? Por que a tendência é nós não compartilharmos aquilo que recebemos do Senhor? É importante, é urgente compartilhar a fé. Nós não podemos adiar. Nós não sabemos o dia de amanhã não nos pertence. É por isso que nós precisamos compartilhar da fé cristã hoje, para a glória de Deus. Há lugar para você. Você não está no fundo do poço. Ainda há esperança, há restauração, há cura. Aquele homem hidrópico que recebeu o convite, na verdade foi um falso convite, mas aquela circunstância se tornou em bênção, porque Jesus estava ali. Onde Jesus está, as coisas mudam, as coisas se transformam, a gente recebe a oportunidade. E eu quero concluir essa breve reflexão dizendo que hoje em dia ainda é cometido o mesmo erro. Quantas pessoas, semelhante às pessoas da parábola, têm negado o convite, protelar para atender o convite, se contentando com menos. Será se nós temos protelado o convite de Jesus, se contentando com pouco?
Eu acho que tem algo muito especial esperando por você. Tem uma vida abundante de graça, tem uma vida abundante de misericórdia. Por que protelar? Por que não voltar para Jesus hoje? Por que não reconhecer os nossos erros hoje? Por que esperar até amanhã, se podemos tomar nossa decisão hoje de aceitar a Jesus? Por que protelar uma decisão tão séria? O nosso futuro depende das nossas decisões e das escolhas que fazemos agora. Por que rejeitar o convite de Jesus? Por que protelar uma decisão tão importante? Não há nada, é claro, de errado possuir uma propriedade. Não há nada de errado examinar algo, ou mesmo casar. Mas às vezes essas coisas são empecilhos de nós participarmos de algo melhor e de algo maior. E aos olhos de seus amigos, as pessoas que inventaram desculpas eram pessoas bem-sucedidas. Mas aos olhos de Jesus, essas pessoas que inventaram desculpas eram pessoas fracassadas. Pense nisto, que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ouvir uma canção, que você possa ficar atento à mensagem de Deus para a sua família. Não protele a decisão, não protele o que Deus tem para você. Venham, porque tudo já está preparado. Deus já preparou um plano maravilhoso para você viver e viver em abundância, com alegria na presença de Deus. Vamos adorar. Aleluias. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, e Ele sempre vai fazer o melhor por mim, sempre vai fazer o melhor por ti. Vamos louvar ao Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim e por você. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor
melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em teu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Ele vai fazer o impossível. Acredita, querido. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Estamos concluindo mais um trabalho em nome do Senhor. Queremos agradecer, irmãos, pelo privilégio, pelo amor que Jesus tem por todos nós. Glória a Deus. Que privilégio. Como nós vimos na mensagem, não era apropriado convidar pessoas pobres, aleijadas para um banquete público. E as mulheres muitas vezes nem tinham também a oportunidade. Mas Jesus ordenou que todos os necessitados fossem colocados no topo da lista, porque não tinham como retribuir. Irmãos, nós também não temos como retribuir o que Deus tem feito por nós. É por isso que o nosso coração é grato pelo que o Senhor tem feito por nós. A parábola ainda está de pé. E esta parábola é para mim e para você. Vinde, porque tudo já está preparado. A tua bênção, a tua vitória já está preparado. Que Deus possa abençoar também as mães, a você, mamãe, que o Senhor possa retribuir tudo que as mães têm feito pelos filhos, mesmo lá no começo da gestação, e vem a dor, e aquela dor, ela é transformada pela alegria materna. Que Deus abençoe as mães e que recompense com bênção dos céus. Estamos concluindo, agradecendo aos nossos músicos, os cantores, agradecendo a equipe aqui técnica. Que Deus possa recompensar você. Tenham um final de domingo abençoado e uma excelente semana produtiva para a glória de Deus. Deus guarde a todos nós. A bênção final, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos os fiéis, desde agora e para todo sempre. Amém. E um forte abraço. Deus te abençoe.